Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai dar continuidade na leitura da trilogia de Jogos Vorazes. Estou lendo o segundo livro em chamas e se você ainda não viu o primeiro vídeo, o link tá aqui na descrição para você acompanhar a trilogia certinho. Aqui já vou deixar avisado, embora esteja na legenda, que é um vlog de leitura com spoilers, porque como eu acredito que a grande maioria já leu, não vai ter muito problema assim eu já fazer um vídeo com spoiler, falando todas as minhas opiniões, porque é muito melhor, né, falar tudo com spoiler. Mas caso você ainda não tenha lido a trilogia e não queira nenhum spoiler da história, fecha esse vídeo que ele não é pra você. Antes de tudo, não esquece de seguir, de comentar, de compartilhar esse vídeo com alguém que também ama a trilogia Jogos Vorazes e de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Bom, hoje é dia 20 de agosto e eu demorei quase um mês pra poder pegar o livro 2, porque o tempo passou muito rápido, gente. A verdade é essa, eu queria pegar logo depois, só que eu tinha algumas leituras pra fazer, e eu não percebi que já tinha passado quase um mês. E aí eu finalmente peguei ontem, no dia 19, e eu já li 75 páginas. E aqui no início, não acontece assim muita coisa, deixa eu segurar o livro direito, né? Não acontece assim muita coisa. É mais ali a gente acompanhando o início dela se adaptando na casa nova, né? Porque eles ganham uma casa dos vitoriosos ali, dos vencedores, pra ter melhor qualidade de vida. Então ela leva a irmã e a mãe dela pra morar com ela. E aí a gente vai ver que nesse período ela e o Pita nem se falaram direito, mal olharam pra cara do outro, até porque no final do livro 1 ele percebe que ela não tá assim na mesma vibe romântica que ele, que era tudo fingimento, e ele ficou meio magoado. Só que aí vai aparecer uma coisa que eu tinha falado no vídeo anterior, que mostra, principalmente no filme, que é o presidente Snow ali observando eles com uma cara de eu vou vigiar vocês. E ele realmente faz isso. A gente vai ver ali uma parte, antes dela ir pra capital, pra ter a cerimônia e tudo mais, porque ela vai acompanhar os novos tributos, né, nos jogos, ela e o Pita, no caso, e aí o Snow vai fazer uma visitinha pra ela. E aí ele vai conversar com ela de uma forma bem amigável, bem tranquila, zero ameaças, que ele sabe que ela e o Gale não são primos, porque foi essa desculpa que eles deram pela proximidade deles, pra ninguém implicar, até pra não cair por terra esse romance aí dela com Pita. E ele vai falar, olha, eu sei que vocês não são primos, eu vi o beijo de vocês na floresta, porque o Gale do nada dá um beijo nela, fala, eu queria saber como é que é, não sei o quê, e vai embora. E vai embora. E eu fiquei assim, ué. E outra coisa, a Katniss, a gente observa que ela fica um pouco dividida, se ela gosta do Gale ou se ela gosta do Pita. E aí, ele fala tudo isso, que ele sabe, e que ele sabe também que o romance era uma farsa, e meio que ameaça ali, né? Querida, se você não me convencer desse romance, o Gale vai morrer. Não só o Gale, na verdade, ele meio que ameaça a família inteira, né? E ela também. E aí, ela até pergunta assim, por que você não me mata? Então a gente finge que foi um acidente e tal. E vai ficar feio pra capital, né? Obviamente ele não vai fazer isso. E ela vai ter agora que convencer o presidente Snow que ela tá super, hiper apaixonadíssima. E aí a gente acompanha ele saindo naquele trem, né? Pra ir pra capital e passar de distrito em distrito e tal. E aí ela e o Pita incorporam de novo aquele casal super feliz e que se ama. Ela conta toda essa situação pro Haymitch. E aí, essa é a parte que eu tô acompanhando, né? Eles ainda estão no trem. E aí vai começar toda aquela arrumação de novo. E aí aparece o Cina também, que eu adoro esse personagem. E outra coisa também, no início a gente vê que ela e o Gale não têm mais tanto contato. Porque o Gale foi trabalhar na mina de carvão. Então ele não tem tempo também pra poder pegar as caças lá na floresta e tal. A Katniss continua fazendo esse trabalho pra poder ajudar a família dele. Mas esse romance da Katniss com Pita deu uma estremecida ali na relação dela com o Gale. E eu tô achando muito interessante. Já me falaram que esse livro aqui é mais político do que o primeiro. E eu acho que eu vou gostar tanto quanto o primeiro, porque eu acho que eu gosto das duas coisas, principalmente a parte política, eu acho muito interessante. Então eu vou dar continuidade e eu venho aqui atualizar vocês. Bom, de ontem pra hoje eu li mais de 100 páginas. Eu parei no capítulo 13, página 188. E, gente, muita coisa aconteceu. Eu contei pra vocês que o Snow, né, ameaçou a Katniss e a família dela, e o Gale, e todo mundo, se ela não convencesse as pessoas de que o relacionamento dela com Pita realmente era verdade, e desencorajasse possíveis manifestações. E aí eles vão parando nos distritos, né, fazendo toda aquela passagem, só que já vai dar ruim na primeira parada deles, que é no distrito 11, que é justamente o distrito em que a Rue morreu, e se eu não me engano o Trash também, eu esqueci o nome dele, mas eu acho que é esse. E aí fica uma coisa muito desconfortável, porque eles vão aparecer no palco e assim, do lado tá as duas famílias que perderam os seus filhos, e eles têm que assistir aquilo tudo. Eu achei, nossa, extremamente
insensível, pra dizer o mínimo. E assim, nem preciso falar que a Katniss tá no auge do estresse dela, porque ela tá sofrendo uma pressão absurda, né? Ela tem que convencer todo mundo de que ela tá super apaixonada pelo Peeta. O Peeta não sabe de nada do que tá acontecendo, ela só contou pro Haymitch. E aí, a situação desanda de vez quando o Peeta fala uma besteira gigantesca, né? Porque ele não fazia ideia do que estava acontecendo ali. E ele fala uma coisa que ele nem sabe se é possível. Ele diz que vai dar 1 mês de comida para as famílias que perderam seus filhos. Só que ele mesmo fala que não sabe se quebrou alguma regra, porque ninguém nunca fez isso, e ele não sabe se ele pode fazer isso. E aí, a situação já estava ruim. Aí a Katniss vai falar alguma coisa. Ela vai fazer um discurso para honrar ali a memória da Rue, do Trash. E o que já estava ruim só piorou. Um senhor, ele assovia a música que a Rue cantava, né, quando encerrava o expediente ali. E depois disso, todo mundo faz aquele sinal com os 3 dedos, né, em respeito e tudo mais. E, gente, só piorou. Depois disso, eles saem rápido do palco, só que a Katniss repara que esqueceu o buquê de flores lá. Aí o Peeta vai buscar. Se eu não me engano, a Katniss vai atrás do Peeta e eles acabam vendo esse senhor que começou, né, fez a música ali, sendo morto na frente de todo mundo. E, gente, sinceramente, a pressão da Katniss deve ter ido nas alturas, porque ela já tava nervosa, coitada. Já tinha acontecido toda uma situação horrível no palco, que ela sabia que ia piorar a situação, porque o propósito dela, passando nos distritos, era desencorajar as manifestações, e ela meio que encorajou sem querer, e o Peeta também. E aí, depois que tudo isso acontece, né, o Peeta repara que ela tá super nervosa, que tem alguma coisa errada acontecendo, e ela acaba contando pra ele tudo o que o presidente Snow falou pra ela, inclusive, né, o Peeta acaba ficando na reta também, porque assim, se ele for matar a Katniss e a família, ele não vai deixar o Peeta vivo. E aí, a gente descobre também nesse meio tempo que o idealizador dos jogos, do jogo anterior que a Katniss participou, ele foi morto justamente por causa do erro no final, né? Que não era pra terem sobrevivido 2 pessoas. E agora eles vão ter um novo idealizador dos jogos. E aí a gente acompanha eles passando de distrito em distrito, já com essa tensão aí de querer desencorajar manifestações, de mostrar que eles estão super apaixonados. Então eles se empenham pra caramba. Quando eles chegam no distrito 8, eles têm a brilhante ideia de ter ali um pedido de casamento, né? O Peeta pede a Katniss em casamento, ela super apaixonada, ai, eu aceito, não sei o quê. O presidente Snow olha pra cara dela e fala, querida, você não me convenceu. Na verdade, ele olha, né, já com aquela cara de eu não caí nesse papinho, você é uma péssima atriz. E aí ela já pensa, vamos todos morrer. Pronto, já era, não tem mais o que ser feito, porque eu não convenci o presidente Snow. Ele ainda acha que eu fiz aquela besteira lá no Distrito 11, tudo de caso pensado, então eu vou chegar no Distrito 12, me despedir da minha família e vamos todos falecer juntos, porque, né, a cara dele não é nem um pouco amigável. E aí, quando a gente acha que tá ruim, a coisa piora muito, porque ela passa, né, no resto dos distritos e volta pro Distrito 12, que era o dela, né, o último a ter as comemorações, e a comemoração vai ser na casa do prefeito. Aí ela chega lá, fala com todo mundo e vai procurar o prefeito. Então ela acaba indo no escritório dele, ele não está lá, mas lá tem tipo uma televisãozinha, que é onde os prefeitos veem o que tá acontecendo nos outros distritos, mas obviamente isso é proibido pra população ter acesso, só quem pode ver são eles, e a Katniss acaba vendo sem querer que teve um levante no Distrito 8. E mais tarde ela descobre que esse levante foi no mesmo dia em que ela foi pedida em casamento. E aí lascou de vez, porque o Snow provavelmente tá pensando que tudo isso é premeditado, né? Porque já começou dando ruim desde o primeiro distrito em que eles passaram, e ela fica super nervosa porque ela nem sabe o que fazer. Né, eles não têm muito o que fazer ali, porque eles vivem todos ali super limitados, não podem fazer nada, não podem ir pra lugar nenhum, então a única coisa que ela pode fazer é aceitar o que tá acontecendo. Só que aí, passado esse momento de conformismo dela, né, ela decide bolar um plano pra poder fugir com toda a família dela, o Gale, o Peeta, se quiser ir, enfim. E aí, ela acaba marcando de se encontrar com o Gale na floresta, e ela vai explicar toda a situação. Primeiro de tudo, né, o Gale tá puto porque ela ficou noiva, ele ficou sabendo, né, através lá das imagens que são transmitidas nos distritos, e ele ficou com raiva e tal. Só que assim, gente, eu acho que tanto o Gale quanto o Peeta, eles agem como se a Katniss tivesse algum poder de escolha. E ela não tem. Ela tá fazendo o que é mandado porque ela não quer que a mãe e a irmã dela morram. Não é uma coisa assim que ela tem livre-arbítrio, sabe? E eu acho que demora um pouco pros dois entenderem, né? Porque o Peeta fica tipo, ai, você não gosta de mim. O Gale fica, então você não me escolheu. E ela fica no meio assim, sem saber o que fazer. E aí ela até fica dividida, né? Porque dá pra ver nesse livro, muito mais do que no primeiro, que ela realmente gosta muito do Gale, tudo por conta do passado também deles, né? Eles já se conhecem há muitos anos, mas ela também fica, poxa, mas o Peeta é tão bom pra mim e tal, eu talvez devesse ficar com ele mesmo, simplificar as coisas, e ela fica nesse impasse. E aí ela acaba contando tudo isso, do que aconteceu, da ameaça e tal, pro Gale, e ele entende, depois ele acaba
cedendo, né, e desemburrando a cara dele. E ela conta que ela quer fugir e chama ele pra ir junto. Num primeiro momento, ele acha que ela tá meio louca, porque é impossível sobreviver na floresta, até porque eles seriam perseguidos e tal. Mas ela meio que convence ele porque ela não consegue ver outra saída. Tem até algumas cenas que eu acho meio sem noção da parte dos dois, porque o Peter fica assim, ai, porque você não gosta de mim, porque você não vai com a minha cara, não sei o quê. Gente, a mulher está sofrendo ameaça de morte, pelo amor de Deus. Sabe, não tem que ficar pensando em relacionamento enquanto a cabeça da tua mãe e da tua irmã estão na reta. Eu acho que, né, é questão de empatia. Depois você vê se você consegue conquistar ela ou não. Mas assim, no momento, ela não tá fazendo nada de livre, espontânea vontade, como eu falei, né? E até o Gale fala que ama ela na floresta e tal. E ela meio que responde uma coisa tipo, gosto de você, e ele fica puto. Aí ela fala, meu querido, eu não tenho cabeça pra isso agora. Quando a gente fugir e estiver num lugar calmo, aí a gente pode ver sobre isso. Mas assim, agora eu gostaria de pelo menos estar viva. Sabe? É uma coisa tão óbvia que ela precisava ter falado? Não precisava, era nítido. Eu esqueci de mencionar também que o Hammett, ele tá incluso nessa fuga aí deles viverem na floresta, se ele quiser ir, claro. E aí o Gale vai indo na frente, a Katniss fica ali ainda pensando um pouco sobre tudo que tá acontecendo, e ela volta um tempo depois. Quando ela volta, ela vê uma movimentação esquisita ali, tá todo mundo na praça e tal. Ela vai correndo e ela vê que o Gale tá sendo chicoteado no meio da praça. Chegaram novos pacificadores, que ninguém sabe quem é, porque os pacificadores que ficavam ali antes, eles faziam vista grossa pra muita coisa. Tinha muito tempo que não tinha nenhum tipo de tortura ali, porque eles eram muito mais de boa. E aí chegaram esses, pegaram o Gale com um fazão na mão e ele levou 40 chicotadas. Inclusive a Katniss leva uma bem na cara porque ela se mete na frente pra poder tentar proteger o Gale, que já tá desacordado. Ninguém nem sabe se ele tá realmente vivo ainda porque ele ficou destruído, né? E aí dá um problema danado porque ela leva uma no rosto, o Hammett se mete, né? O Peeta também tá ali e o Hammett fala, meu querido, você acabou de bater na cara de uma vitoriosa. E aí o cara finalmente se toca de em quem ele bateu. O Hammett consegue tirar ela dali e o Gale, né, levam o Gale pra casa da mãe da Katniss, porque ela é uma curandeira, ela faz remédio com ervas e tudo mais. E aí ela fica com o olho super inchado e tal, o Hammett fica, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai te preparar? Porque eu acho que ela vai ter que ir na semana que vem, de novo pra capital. E a cara dela tá horrível, mas ela tá pouco se importando porque o Gale tá quase morto em cima da mesa lá. E aí a mãe começa a curar ele, né, a passar os remédios e tal, e rezar pra ele se recuperar, porque realmente a coisa foi muito feia. A Katniss, obviamente, ela vai suspender essa fuga dela aí por um tempo indeterminado até o Gale se recuperar. Até porque uma coisa que eu esqueci de mencionar pra vocês, que o Gale, ele foi na frente porque eles meio que têm uma discordância entre o que fazer. Enquanto a Katniss quer fugir com a família dela e tal, todo mundo, o Gale fica assim, mas e as pessoas do distrito que não vão ter essa chance de fugir? A gente vai deixar eles pra trás, a gente vai deixar eles morrerem, porque eles percebem ali que tá tendo uma movimentação estranha já no distrito, tá? Uma coisa esquisita. E aí, justamente com essas ameaças de levantes em outros lugares, e o que o presidente Snow pode fazer, ninguém sabe como que os distritos vão ficar, como que as pessoas vão fazer pra sobreviver. E aí ele sai na frente porque ele fala que vai ficar e vai lutar, que ele não vai abandonar as pessoas, a Katniss fica puta, e aí acontece toda essa situação, e ela fica pensativa também sobre o que fazer, já que ela não vai poder fugir nem tão cedo. E nesse meio tempo, enquanto ela espera o Gale se recuperar, ela vê que realmente as regras ali no Distrito 12 estão ficando muito mais rígidas, né? Ela não tem muitas oportunidades pra caçar nem nada, porque tá sendo tudo muito vigiado e ela não pode aparecer com uma caça, alguma coisa assim, porque ela também pode ser escoteada. E aí as pessoas acabam passando fome. Isso acontece durante semanas, porque o presidente Snow, ele coloca as regras muito mais rígidas, as pessoas acabam passando fome, e aí a gente vê que, né, é relatado aqui que dá pra ver isso até no rosto delas, que o rosto tá muito mais magro, que as pessoas estão desnutridas, e ela descobre que esse lance que o presidente falou de fazer a Katniss convencer ele do amor dela pelo Peeta era mentira, ele não ia mudar nada, ele já ia fazer tudo isso nos distritos, porque não é só no 12 que tá acontecendo isso, e era só uma forma de ocupar ela, de despistar ela do que realmente ia acontecer. E aí ela se sente uma idiota, né, porque ele fez ela de boba, falando que se ela convencesse ele, tudo ia dar certo e tal, mas ele já tinha um plano formado há muito tempo. Aí, um belo dia, ela decide ir na floresta, porque ela não aguenta mais, ela tá ficando doida ali, ela precisa sair pra pensar, pra espairecer, e ela acaba indo num lago que ela ia sempre com o pai dela, e ela fica lá, ela tem uma cabana, né, e ela vê que tem duas pessoas ali, duas mulheres, se eu não me engano, que estão ali, e ela nunca viu uma pessoa, né, fora das cercas e tal, dentro da floresta, e ela começa a conversar com essas mulheres, e elas contam que o Distrito 8 aconteceu uma desgraça danada,
Eles fizeram um levante no dia em que ela foi pedida em casamento, só que a coisa desandou muito porque os pacificadores mataram várias pessoas, explodiram vários lugares, eles tiveram que ficar presos dentro de casa por vários dias, passando fome e sem trabalhar, né? E aí, quando eles puderam voltar a trabalhar, eles estavam pagando menos do que pagavam antes. Isso aconteceu também no Distrito 12, né, nas minas de carvão, que eles ficaram proibidos de trabalhar e quando voltaram, eles estavam pagando metade do que pagavam antes. E aí, ela conta tudo isso, né, que estava acontecendo, e elas já estavam fazendo um plano para poder fugir, né? O Distrito 8 é o distrito que faz as roupas, né, os uniformes dos pacificadores. Então, ao longo de vários meses, elas foram roubando algumas partes do uniforme para depois usar para fugir. E aí, tudo isso acontece quando elas podem sair de casa, elas estão indo em direção ao trabalho, né? Uma delas até tinha um marido, se eu não me engano. Elas estavam indo em direção ao lugar quando o lugar explode na frente delas. E aí elas falam, é agora que a gente tem que fugir, porque senão a gente vai morrer aqui, não tem o que ser feito. Elas correm pra casa, vestem o uniforme, e elas aproveitam que tava tudo ali, né, pegando fogo, um caos completo, pra conseguir entrar dentro da floresta e fugir. E aí, se eu não me engano, elas fogem, entram num trem de carga, né, das roupas, vão até o Distrito 6, e do 6 elas vão andando pelo trilho do trem até chegar no Distrito 12. Porque, na verdade, o objetivo delas é chegar no Distrito 13, que foi o distrito destruído, né? Ele não existe mais, só que existem rumores de que, na verdade, ele existe sim, só que as pessoas ficam no subsolo, porque lá eles mexiam com armas nucleares e tudo mais, então o presidente, né, a capital, disse que foi tudo destruído, que não existe mais nada, mas, na verdade, as pessoas estão morando no subsolo e eles acabam não mexendo com essas pessoas justamente por elas terem essas armas nucleares e poderem destruir tudo se elas quiserem. Então, eles fingem que o distrito foi destruído e deixam as pessoas quietas lá pra, né, não mexer, não mexe com elas, não mexe com você, fica tranquilo. E aí existe esse rumor, mas ninguém sabe de fato se é verdade, porque ninguém nunca foi lá. É claro que a Katniss acha que todo esse assunto é uma grande viagem, né? Já que na televisão sempre aparecem imagens do distrito, ele tá sempre totalmente destruído, tudo foi dizimado. Só que uma das mulheres fala: quando aparecer essa gravação pra você, você olha direito, porque no canto, acho que direito da tela, aparece um tordo por 1 milésimo de segundo, é muito rápido. E é sempre a mesma gravação. Esse tordo sempre aparece. E aí ela meio que planta a dúvida ali na cabeça da Katniss, né? Porque ela fica: não, mas agora eu tenho que ficar pra lutar, porque ela mudou de ideia, né? Já que ela ficou sabendo de tudo que tá acontecendo em outros distritos, né? Não tem como fugir. Mas ao mesmo tempo ela fica: será que a gente tem esperança de ir pra um lugar em que a gente possa finalmente viver em paz? Então ela fica, né, nessa dúvida se acredita ou não, se a mulher tá viajando ou se é verdade. E aí ela deixa a comida dela, que ela tinha levado bastante comida, com essas duas mulheres, né? Porque elas estavam passando fome, coitadas. E aí ela resolve voltar pro distrito. Só que quando ela vai passar pela cerca, ela vê que a cerca foi eletrificada de novo. E aí, como nada acontece por acaso, essa cerca foi ligada justamente porque eles acham que a Katniss saiu do distrito, né, que ela tá ali na floresta, e eles querem meio que matar ela, porque assim, a cerca tem 6 metros. Como que ela passaria numa cerca desse tamanho eletrificada? Pois ela vai dar um jeito, né? Ela acaba subindo numa árvore, ela sobe 7 metros e se joga do outro lado. Ela se quebrou, né, ela quebrou o pé, e machucou o cóccix, se eu não me engano, machucou a coluna. E aí ela levanta e fala: preciso chegar em casa, porque primeiro, ela vai pra floresta, ela não avisa pra ninguém. Ninguém sabe aonde ela tá. Porque justamente, né, ela não queria colocar a família dela em alguma situação ruim se fossem lá questionar onde é que a Katniss estava, já que ninguém realmente ia saber onde ela estava. E aí ela vai, pra despistar, ela passa numa loja e compra tecidos pra mãe fazer atadura e compra um pouco de bala e ela chega lá na casa dela mancando, ela tenta andar normal, mas assim, né, ela quebrou o pé, não tem como andar normal. E quando ela chega, tem pacificadores dentro da casa dela. E aí ela tem que agir normalmente, com uma dor desgraçada, falando a maior naturalidade possível que ela só foi comprar atadura pra mãe, que ela comprou doces, aí ela oferece pra todo mundo, né, pra tentar descontrair. O Haymitch e o Peeta percebem que tem alguma coisa errada, então eles tentam ali ajudar ela no teatro que ela tá fazendo. Eles acabam engolindo, né, o que ela disse, os pacificadores, porque não teria como ela passar pela cerca, mas eles sabem que ela passou de algum jeito, mas não tem como provar, porque eles iam fazer com que ou ela morresse, né, eletrocutada por causa da cerca, ou fazer com que ela fique lá do outro lado da floresta, esperando e morra de algum jeito, porque ela não ia ter como voltar, mas ela arrumou um jeito. Antes dos pacificadores saírem, eles deixam um recadinho pra ela de que agora a cerca vai ficar ligada 24 horas, e aí ela já sabe que ela não pode mais sair pra caçar. Inclusive, ela dá graças a Deus que dessa vez que ela foi na floresta, ela não foi pra caçar.
né? Ela pegou comida para distribuir para as pessoas ali da cidade, que eles sempre fazem isso, já que eles recebem bastante comida por causa da vitória dela nos jogos, né? E ela acabou distribuindo para essas duas mulheres, mas ela não caçou nada. Então ela chegou em casa sem nada. Eles não tiveram como acusar ela de alguma coisa porque eles não tinham provas. E aí ela vai ficar um tempo de molho, né? Porque ela quebrou o pé, não tem como ela se movimentar nem fazer nada, e nesse meio tempo ela vai começar a bolar um plano. Ela chega até a conversar com o Haymitch se ele acha que esse Distrito 13 realmente pode existir ainda, se essa história tem como ser verdade, e ele acha que isso é um papo furado, é uma história em que a pessoa quer se agarrar para ter esperança, mas de que não é possível realmente o distrito ainda existir. E aí ela tá nesse impasse de fugir ou ficar e lutar, só que nesse meio tempo tem um anúncio na televisão que por serem os jogos quaternários, né, que acontecem a cada 25 anos, eles sempre têm uma coisa especial. E a coisa especial dessa vez é que 2 vitoriosos de cada distrito vão jogar de novo. Só que no distrito da Katniss, a Katniss foi a única mulher que ganhou. Então ela vai ter que voltar para os jogos. E ela não estava esperando isso. E foi nesse momento que eu parei. Gente, eu estou completamente agoniada para saber o que vai acontecer. Eu não estava esperando. Eu achei que fosse acontecer alguma outra coisa relacionada ao distrito, a fuga, sei lá. Mas assim, que ela vai voltar aos jogos, eu não fazia a menor ideia. Então, eu acho que eu vou terminar ele entre hoje e amanhã. Porque eu tô realmente muito curiosa para saber qual vai ser o caminho agora que essa história vai. Porque eu não tava esperando esse plot. Eu tava esperando qualquer outra coisa, menos isso. Então, daqui a pouco eu volto pra falar pra vocês o que eu achei e como foi o final dessa história. Gente, eu não só terminei o livro, como eu não me segurei e já assisti o filme. E o que foi isso? Bom, eu vou tentar resumir tudo pra vocês desde onde eu parei, né? Que era a parte em que a Katniss descobre que ela vai ter que ir pros jogos. E aí a gente vai acompanhar de novo toda aquela situação dela ir pra capital, e aí tem a arrumação, ela tem que fazer, né, a aparição dela ali pro público, aí vai ter a parte das entrevistas, né, que ela tem que ter um look também pra essas entrevistas. Só que antes disso, uma coisa que eu esqueci de comentar e o filme me lembrou, é que quando tá tendo aquela comemoração, aquela festa, né, dos tributos e tudo mais, dos vencedores na capital, que o Snow diz que ela não foi aprovada, né, na farsa dela, uma coisa que eu esqueci de comentar e que eu fiquei bem chocada é o fato de terem drinks pra eles vomitarem quando eles estiverem muito cheios e comerem mais ainda. Gente, eu já tinha ficado horrorizada com esse negócio lendo, mas eu acho que assistir foi pior ainda. Porque assim, não basta ser desigual do fato deles terem muita comida e os outros distritos não. Eles esfregam na cara das pessoas que eles têm tanta comida a ponto de terem que vomitar pra comer mais. Nossa, eu achei isso assim bem impactante, sabe? E já falando sobre o filme, uma coisa que aparece no filme e não aparece no livro é que o Snow, quando ele vai brindar, assim, olhando pra Katniss, e, né, fala ali, faz aquele sinal de que ela não passou no teste dele, no filme, quando ele vai beber o champanhe, sai um pouco de sangue da boca dele. Então dá a entender que ele tá doente? Não sei. Eu vou ler o outro livro, né, e assistir o filme pra saber como que essa ponta aí vai ser amarrada. Mas eu reparei, eu falei, isso aí não tinha no livro. E aí, agora voltando, né, pra parte em que eu realmente continuei lendo, esqueci de mencionar isso no outro take, a gente vai acompanhar, né, toda aquela arrumação, ela vai encontrar o Cina de novo, só que dessa vez tá uma energia muito baixa, porque tá todo mundo triste que a Katniss e o Peeta vão de novo, eles meio que se apegaram, né, a eles, e aí tá todo mundo chorando, basicamente é isso, ninguém consegue parar de chorar, porque tem uma grande chance deles não voltarem, né, e aí, quando vai ter as entrevistas, gente, que aí é que o bicho pega, porque assim, já que eles já estavam na merda, né, o Peeta e a Katniss, por que não piorar a situação? E aí, a Katniss, primeiro, ela vai vestida de noiva, porque o Snow mandou ela ir assim. Só que o Cina, ele faz umas pequenas mudanças no vestido dela. Ela não sabe o que é, porque não é visível. E aí ela vai, né, para aquele palco de entrevista. E aí o apresentador faz várias perguntas e tudo mais. E o Cina fala para ela não levantar os braços, para em algum momento ali, quando ele fizer o sinal, aí sim ela pode girar, porque eles vão querer ver o vestido dela e tal. Gente, quando ela gira, o vestido queima e vira um outro vestido, que simplesmente é o símbolo de um tordo. Ela fica com asas, né? Inclusive, o vestido é muito lindo no filme, eu vou botar uma foto aqui. E aí é o símbolo do tordo, né? Que é o símbolo ali da resistência, que acabou se criando involuntariamente, né? Não foi uma coisa que a Katniss planejou. E ela fica assim, chocada, porque ela não fazia ideia. Eu achei sensacional, mas eu fiquei morrendo de medo, que eu falei, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, porque isso é uma afronta. E aí, né, ela vai
faz ali a entrevista dela, só que quando entra o Pita, gente, ele realmente, uma coisa que eu tenho que admitir é que ele é muito inteligente. Ele é muito sagaz, assim, na conversa mesmo, ele é muito bom de conversa. E eu tenho também que admitir que nesse livro eu gostei bastante dele, tá? Agora eu tô gostando mais dele do que no primeiro. E até fiquei com um pouco de pena dele em alguns momentos, porque, gente, o menino fica se humilhando por migalha, né? Coitado, a Katniss nem aí, e ele se humilhando por uma migalha de amor. Mas, enfim, né? Pelo menos agora eu gosto mais um pouco dele, mas pra mim a Katniss sozinha ainda é melhor do que ficar com qualquer um dos dois. E aí, na hora que ele vai dar a entrevista dele, ele já solta que ele e a Katniss já estão casados. Aí todo mundo fica em choque, tipo, como assim? E aí eles falaram que não foi um casamento oficial, mas que lá no Distrito 12 tem uma cerimônia, que é um ritual, né, tradição lá do distrito, que eles têm que trocar um pão e tudo mais, e aí só assim as pessoas são decretadas de fato casadas, e ele fala que eles fizeram isso, e aí quando ele tá quase saindo, ele simplesmente solta que a Katniss tá grávida. Gente, eu quase caí pra trás. Porque ele fala, é uma pena, o apresentador, né, fala que é uma pena que eles não vão poder passar muito tempo casados, que, né, eles não vão poder construir uma família e tal. Ele, é realmente, né, ainda mais agora por causa do bebê. A Katniss ficou com a cara assim, e eu tava assim. Gente, esse menino, ele tem a mente muito rápida. Ele deixou todo mundo em choque, ele conseguiu, né, provocar e fazer com que a capital ficasse meio revoltada ali, porque virou uma gritaria, o apresentador não conseguia mais falar nada, e aí foi encerrado, né, eles saíram dali. Aí, no final, quando acontecem todas as entrevistas, eles acabam fazendo um outro ato ali de resistência, que todos os vitoriosos acabam dando a mão, só que foi voluntariamente, tipo, um foi dando a mão pro outro, e aí, né, gente, o Snow, ele não ia ver isso com bons olhos. Ele não ia ver isso com bons olhos, mas o que estava confortando ele, né, é que ele tinha certeza que a Katniss e o Peter iam morrer nesses novos jogos. E aí, beleza, passa essa entrevista, e aí eles finalmente vão pra arena, né, tem aquele período de treinamento, como sempre, o Haymitch, ele fala que eles deveriam fazer alianças, porque, né, eles vão estar lutando com pessoas agora que são experientes, não são novatos, não são pessoas que estão desorientadas, que não sabem o que estão fazendo ali. São pessoas que já têm ali, primeiro que já jogaram, né, já sabem como que acontece, e elas têm um treinamento. Só que a Katniss conversa com algumas pessoas, o Peter também, mas aí eles decidem não fazer aliança nenhuma, e eles vão pros jogos sem aliança nenhuma. E aí acontece uma cena que eu fiquei, assim, devastada. Porque na hora que ela vai entrar naquele tubo pra subir pra arena, né, ela dá um abraço no Sinas, se despede dele, e ela entra no tubo, só que o tubo não sobe, e ela fica sem entender por que não sobe. Simplesmente os pacificadores vêm, dão uma surra gigantesca no Sina, na frente dela, e era de propósito, né, obviamente, ela fica presa ali no tubo para poder assistir tudo. Ele sai morto, ou praticamente morto, e ela já sobe pra arena com esse impacto psicológico. Porque, né, ela tem um carinho enorme por ele e tudo mais, e ela sabe por que aconteceu isso, né, porque ele fez aquele lance todo com o vestido, e ela não sabe se ele tá vivo. Então ela já sobe completamente abalada. E aí ela chega, no livro é falado que ela não consegue enxergar direito aonde ela tá, porque tá muito claro e tudo mais. E aí depois ela consegue ver que ela tá numa plataforma e que em volta tem água. Então a primeira coisa que eles vão ter que fazer é nadar até a cornucópia para poder pegar alguma coisa. Quando é dado o sinal, eles vão correndo pra cornucópia, ela começa a nadar e tudo mais. E aí algumas pessoas, pelo que eu entendi, não sabem nadar. Obviamente vai ter aquela matança toda logo de início, né? Porque vai estar todo mundo brigando pela mesma coisa ali. E aí quando ela chega na areia, ela vê o Finnick e ela acha que ele vai matar ela, né? Até porque ele é muito bom, ele é muito treinado e tudo mais, ele é um dos que mais tem o ego alto ali dos vitoriosos. Só que ele mostra pra ela um bracelete de um torto, que foi o Haymitch que deu pra ele. Ou seja, o Haymitch fez algumas alianças ali pra Katniss e pro Peeta sem avisar pra eles. E aí ela fica assim, confio ou não? E aí ele mostra esse bracelete e ela fala, então, se o bracelete estava com o Haymitch e tá com ele, é porque é verdade. Aí eles se juntam, eles pegam algumas coisas ali na cornucópia, e o Finnick tem que ir lá resgatar o Peeta, porque eu não entendi direito, mas eu acho que ele não sabe nadar. Porque assim, já se misturou na minha cabeça a cena do livro e do filme, que foi diferente. Né, no filme, o Peeta tá lutando ali com uma pessoa na plataforma e por isso ele tem que ser ajudado, mas no livro, pelo que eu entendi, ele não sabe nadar. E aí, né, eles vão se juntar e vão fugir pra dentro da mata. Essa arena, ela é bem diferente da primeira, porque ela tem uma floresta densa e é uma floresta que a Katniss nunca viu, então ela não sabe o que pode comer, que tipo de animal tem pra caçar, aonde tem água. Ela já sabe que aquela água ali que eles estão nadando, eles não podem tomar porque é água salgada, então eles têm que procurar outras fontes de água.
E aí vai ela, o Finnick, a Mags, que a Mags é a dupla do Finnick, ela é uma senhora já, ela se voluntariou pra ir no lugar de uma outra menina, e ela, a gente descobre mais pra frente que ela é a mentora, ela foi a mentora do Finnick quando ele foi pros jogos pela primeira vez. E aí a gente consegue ver que ele tem um carinho enorme por ela. Eu gostei muito da Mags, e gente, o meu erro nesses livros é me apegar a personagem. Gente, eu sei que eu não posso me apegar, e eu acabo me apegando. Caramba, é óbvio que eu vou ficar chateada quando alguém morrer, porque, né, são jogos, alguém vai morrer. E aí eles vão pra dentro da mata, né, pra poder ver o que eles podem caçar, como que eles vão fazer, e eles ficam lá dentro, escondidos. Eles estão morrendo de sede, porque eles não acham rio em lugar nenhum, eles não sabem como que pega água ali naquele lugar, porque aparentemente não tem rio. E aí eles vão descansar. Eu não lembro se é nessa ordem que eu tô falando, em que o Haymitch manda um balãozinho pra eles com... Eu não vou saber o nome do que ela disse, mas é tipo um canudinho que você enfia na árvore e sai água. Porque a água dessa arena tá dentro dos troncos das árvores. Mas eu não sei exatamente a ordem, porque essa arena, ela é muito diferente. Dá pra ver que ela é muito pior do que a primeira, ela é muito mais difícil, porque eles estão lá descansando quando a Katniss olha e vê uma névoa chegando. E ela fica olhando assim, tipo, o que, que vai acontecer? Tem alguns raios e tal, então ela pensa, pô, vai chover e tal. E aí ela não entende direito o que, que é aquilo. Até que a névoa chega perto dela, ela bota a mão e ela vê que é venenosa. E aí eles têm que sair correndo pra poder escapar daquilo. Eles querem chegar na praia, né, pra poder entrar na água, porque eles também nem sabem até onde vai aquela névoa. E aí eles começam a correr, só que assim, o Pita... eu esqueci de falar um detalhe importantíssimo. Quando eles estão chegando nesse local, né, na floresta, pra descobrir aonde eles vão passar a noite, o Pita simplesmente encosta num campo magnético sem querer e ele é jogado longe. Aí ele fica sem respirar. Ele realmente morre ali naquele momento, só que o Finnick sabe fazer respiração, boca a boca e a ressuscitação. E aí por isso ele acaba voltando, né? Ele volta à vida e ele tá debilitado. Quando acontece essa situação da névoa, ele não consegue correr direito, porque, né, o cara morreu, realmente. Então ele tá ali muito mal ainda se recuperando, né? Ele levou um baita de um choque. E aí ele tá tentando correr, só que ele fica meio pra trás. A Katniss tá tentando correr também. O Finnick pegou a Mags no colo, né? Colocou ela nas costas pra correr com ela. Ele corre bem rápido. Só que a Katniss não tava aguentando levar o Pita, até porque quando essa névoa ela encosta na pessoa, ela ataca os nervos, então a pessoa não consegue correr, não consegue se movimentar. E aí, no filme, eu reparei que é meio diferente, porque no filme tem umas bolhas e tal, mas eu entendo que seria um pouco complicado você ilustrar atacando só os nervos sem ter algo aparente pra gente conseguir visualizar no filme, sabe? Então isso aí também não me incomodou, essa pequena mudança, sabe? E aí eles vão correndo, e aí acontece a primeira cena triste, que eu falei que não pode se apegar a personagem. E eu cometi o erro de quê? De me apegar a personagem. Porque o Pita, ele é atingido em parte pela névoa, e ele fica com um lado paralisado. A Katniss também, ela já tá se arrastando, e ela fala, não vou conseguir carregar ele. E o Finnick não consegue carregar duas pessoas. Então a Meg simplesmente dá um beijo nele, e entra dentro da névoa, e ela morre. Gente, eu fiquei tão triste, eu gostei tanto daquela senhorinha. Mas o erro foi meu, né? O erro foi meu de me pegar, porque eu sabia que isso podia acontecer. Aí, depois de muito custo, eles conseguem chegar na praia e eles veem que essa névoa vai só até uma certa parte da arena. Ela não toma conta de tudo. E aí, outra coisa que eles veem também é que quando eles entram na água, a água meio que expulsa aquela névoa do corpo deles. E aí os movimentos vão voltando, eles vão melhorando e tudo mais. Eles fazem isso, né, o Pita e a Katniss. O Finnick tá muito mal, então eles têm que molhar ele aos poucos pra depois levar ele pra água, porque ele foi muito atingido, né? Ele ficou bem debilitado. E aí essa cena acontece e logo depois eles vão encontrar pessoas na praia. Só que aí, gente, a ordem dos fatos já fica um pouco confusa pra mim. Então, eu não vou detalhar muito. No fim das contas, eles acabam encontrando a Joanne, que é uma outra vitoriosa ali, que a Katniss não vai com a cara dela, e é recíproco, a Joanne também não vai com a cara dela. E aí, mas assim, elas têm que se aturar, e a Joanne acaba lançando um negócio assim, tipo... eu trouxe eles aqui pra você, porque ela chega com o BT e com a Iris. Eu esqueci o nome dela. Que o pessoal fala que eles são meio perturbados, né? Porque, né, gente, a pessoa quando ela ganha, ela não fica muito boa da cabeça. Tanto é que uma coisa que eles falam, eu não vou achar o nome dela. Uma coisa que é mostrada é que tem os morfináceos, né, que são as pessoas que vivem drogadas ali. Tem as pessoas que levaram numa boa e teve gente que ficou meio perturbada da cabeça, porque, né, não vai fazer bem pra todo mundo.
participar de um negócio que você tem que matar todo mundo pra sobreviver, né? É extremamente traumático. E aí teve gente que não conseguiu lidar com isso de uma maneira tão boa quando saiu da arena. E aí tem o BT, ele mexe com elétrica, ele é muito inteligente. E essa mulher, eu acho que é o Iris mesmo. Eu tô na dúvida agora. Ela não consegue meio que completar o raciocínio. O BT completa o que ela fala. Mas eles se entendem super bem. E aí a Joanne chega falando que pegou eles, né, salvou eles pra Katniss, e ela fica assim, o que você tá falando? E aí ela fala também que eles estão na aliança, e ela já entendeu que o Haymitch fez várias alianças sem perguntar, né, fez as alianças e ela descobriu ali na arena. Então todos eles estão juntos, e eles vão ter que começar a bolar um plano ali pra poder sobreviver, né, o máximo de tempo possível. Ela sabe que uma hora ela vai ter que matar eles, né, tanto é que chega até uma parte ali na praia, em que ela fala pro Peter que tá na hora de fugir. Só que ele fala, não, vamos esperar um pouco, porque eles tinham bolado um plano pra pegar as outras pessoas. O BT, ele tá com um rolo de fio na mão, e ele cuida disso como se fosse a vida dele. Ele quase perdeu uma vez, porque tem uma luta ali. Não vou lembrar o nome dos personagens, porque realmente, gente, eu confesso que assim, eu já não sou boa pra gravar nome. E assim, personagem que nem é muito relevante, eu não vou lembrar. Mas nesse embate todo, a Iris acaba morrendo. E antes dela morrer, ela ficou repetindo uma palavra toda a vida e ninguém tava entendendo. Ela só ficava assim, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E a Joanne falando, gente, essa velha não cala a boca. Porque ela é meio sem paciência, né? Ela é meio grossa com as pessoas. E aí ninguém tava entendendo o que ela tava falando. Aí a Katniss começa a prestar atenção. Porque eles chegam, os três, né, a Joanne, o BT e a Iris, banhados de sangue. Porque eles falaram que numa parte da arena teve uma chuva de sangue. O BT chega mal, ele tá desacordado, e a Iris repetindo isso toda a vida. Aí o BT acaba acordando e tudo mais, a Katniss foi ajudar a limpar a Iris, porque ela parece que tá meio em estado de choque, ela só fica repetindo isso toda a vida. Só que a Katniss finalmente se liga no que ela tá querendo dizer. A arena é um relógio. Ela tem o formato de um relógio, e em cada parte da arena acontece alguma coisa em determinado tempo, porque quando acontece algo, né, quando aconteceu, por exemplo, a névoa, eles ouviram 12 badaladas. E aí, ela nem se ligou do que era, porque, né, a primeira vez que ela tava ouvindo aquilo. E aí, depois que ela entende o que a Iris estava falando, que ela se toca, que é um relógio. Então, de tempos em tempos, vai acontecer alguma coisa em uma parte da arena. E aí, eles começam a pensar sobre isso para estar fora da parte que vai acontecer alguma coisa naquele momento. E aí, depois de toda essa situação, eles são atacados por essas pessoas que eu falei que eu não lembro o nome. E a Iris acaba morrendo. Na verdade, eles acabam se lascando bastante, porque depois que a Katniss falou que era um relógio, o idealizador dos jogos fez o quê? Girou a cornucópia, que é o que fica no meio, né? Para que eles não tivessem orientação de em que momento a arena ia ter alguma movimentação. Só que nesse momento eles estavam ali na cornucópia e o negócio começou a rodar. Então teve uma galera que se machucou bastante. A Iris já tinha morrido, né? E aí sobrou o Peeta, a Katniss, o Finnick, a Joanne e o BT, que é esse que tá aí agarrado no fio. Inclusive, ele quase morre uma hora porque ele queria salvar esse rolo de fio. E aí, depois a gente vai entender por que ele é tão importante. Ele vai bolar um plano de amarrar o fio em uma árvore, porque eles perceberam que quando cai esses raios, é em uma árvore específica, é a árvore mais alta que tem ali. E aí ele falou, se a gente amarrar o fio nessa árvore, a gente vai passando esse fio pela floresta até chegar na água, e assim, todo mundo que tiver na areia e na água vai morrer eletrocutado, porque os outros competidores só não estavam na praia porque eles estavam ali. A partir do momento que eles saíssem, eles iam pra praia. E aí eles bolam esse plano, eles resolvem fazer isso, a Katniss e o Peeta acabam não se desligando ali do grupo pra poder esperar esse plano acontecer, só que assim, gente, a partir daí é só maluquice, como se já não tivesse, né? Eles vão lá pra essa árvore pra poder enrolar esse fio na árvore. E aí, depois que eles fazem isso, o grupo é dividido. O BT vai ficar com o Peeta e o Finnick pra poder vigiar ali, né? Enquanto eles estão... Ele tá terminando de fazer um negócio na árvore. E pra proteger ele também, né? E a Katniss vai junto com a Joanne lá pra praia, né? Levando o fio. Porque uma vai ter que proteger a outra, né? Enquanto uma vai passando o fio, a outra tem que ficar vigiando se não vai ter algum tipo de ataque. E aí, quando a Katniss e a Joanne estão descendo, ela acaba sendo atacada. Só que na hora fica meio confuso no livro, que eu fiquei assim, gente, quem tá atacando quem? Porque foi tudo muito rápido, virou um grande emaranhado de coisas. Mas esses outros dois que estavam ali, que eu não sei o nome, eles acharam, eles ali na floresta, né, e foram tentar atacar. Só que nesse momento, a Joanne ataca a Katniss. Ela pega o rolo de fio, porque era a vez dela de passar o fio, né, bate na cabeça da Katniss. A Katniss fica ali meio inconsciente, ela não tá de olho fechado, ela não tá enxergando nada. E ela só sente um rasgo no braço dela. E ela não entende nada. Ela falou, cara,
a Joanne me traiu, o Finnick me traiu porque ela tinha visto uma troca de olhares ali entre eles na praia, só que ela não entendeu nada, ela achou que era só porque eles se conheciam há mais tempo. E ela falou, ela tentou me matar, tentou cortar meu braço, ela não sabia o estado em que ela estava. Os dois competidores que estavam tentando matar a Joanne acham que a Katniss está morta e passam por ela. E ela tá ali naquele estado de perder a consciência ou não, até que ela lembra que o Peeta tá com o Finnick. Então ela pensa, ele vai matar o Peeta. Então ela arranja forças para poder levantar e ir atrás do Peeta e ajudar ele, porque o plano dela, desde o início, era fazer com que o Peeta saísse vivo dessa vez. Porque ela achou que se ela morresse, né, o Snow ia deixar todo mundo em paz. E aí ela vê que ela tá com o braço muito cortado, ela consegue fazer ali um curativo com musgo e tal, que a Megs ensinou para eles, né? E aí ela vai correndo, só que quando ela chega na árvore, o BT tá desacordado com uma faca enfiada no peito e o Peeta sumiu, o Finnick também. Ela até ouve, quando ela tá subindo, né, ela ouve o Finnick descendo correndo, ela se esconde dele, porque, né, ela acha que ele não é confiável, que ele traiu os dois, e aí ela sobe correndo e não acha o Peeta. Ela começa a gritar pra achar o Peeta, só que nesse momento vem uma frase que o Haymitch falou pra ela na mente dela. Porque antes dela ir pra arena e tudo mais, ele falou pra ela assim, lembre-se de quem é o verdadeiro inimigo. E aí ela ficou tentando entender, né, enquanto ela tava pensando sobre isso, por que o BT tava com uma faca. Não fazia sentido. E ela tava tentando entender o que ele tava tentando fazer. Ela lembra também de conversa que ela teve com ele lá na praia, falando que as coisas sempre têm uma falha e tudo mais. E eles já entenderam também que eles estavam num domo, porque, né, a arena tinha um espaço específico e esse campo eletromagnético era o que definia o tamanho do domo. E aí ela lembra disso e fica assim, gente, o que ele tava tentando fazer? Até que ela lembra que o verdadeiro inimigo é a capital. Então eles estavam tentando atingir a capital. E aí ela acha uma falha atrás da árvore, se eu não me engano. E essa parte é diferente no filme, né? Porque no filme ela pega uma flecha e lança lá pra cima. Ela consegue atingir o domo, mas no fim das contas tem o mesmo efeito, né? Ela acha essa falha atrás da árvore e ela lança a flecha ali. Nesse momento, o Peeta tá gritando ela, só que os dois competidores estão vindo na direção dela e o Finnick aparece de longe. E aí ela pensa, se eu acertar a flecha agora, eu consigo matar eles dois e quem sabe o Peeta consegue ficar vivo, né? Porque ela não sabe o tamanho do estrago que ela ia fazer. E aí ela joga a flecha. E aí ela só vê, assim, um clarão enorme, azul. E ela fica no chão, meio desacordada. E ela só vê a Garra vindo buscar ela. E aí ela pensa, realmente devo estar morrendo, né? Porque a Garra só vai buscar os competidores que morrem. E aí, gente, a coisa fica mais louca ainda. Porque se a gente já achava que tinha muita emoção nesse livro, a situação aumenta mais ainda. Porque quando ela acorda, ela tá lá naquele tipo de hospital deles, né? Se recuperando, cheia de fio, não sei o quê. Ela olha pro lado, o BT tá ali com muito mais fio do que ela, porque ele tava bem mal. E aí ela fica assim, eu fui pega pela capital, que é o que ela pensa, né? Fui pega pela capital, preciso achar o Peeta, porque eu vou matar ele. Porque se fizerem algo com ele, tipo torturar, alguma coisa do tipo, eu não vou me perdoar e eu não quero que ele sofra. Então ela pega uma seringa pra poder injetar ar no fio ali, como é que fala, gente? Na veia dele. No catéter, isso que eu queria falar. E aí, ela vai pelas salas, só que ela chega numa sala que ela ouve a conversa do Haymitch com o outro cara. Gente, eu só fui entender quem era o cara quando eu vi o filme. Eu acho que na hora eu tava lendo assim tão frenética que eu não entendi o nome do cara. Simplesmente, quem o Haymitch estava conversando era o novo idealizador dos jogos. Ela chega ali, ela olha isso e fala, nossa, até o Haymitch me traiu. Aí ela tenta atacar o Haymitch e ele fala, minha querida, deixa eu explicar. Primeiro deixa eu falar, depois você pergunta. Não me faça perguntas enquanto eu estiver falando. E aí ele explica tudo o que aconteceu. Desde o início, eles já tinham ali uma aliança formada, já tinham um grupo de pessoas que iam jogar, mas o objetivo era outro. O objetivo era fugir da arena para poder futuramente, né, atacar a capital, porque o verdadeiro inimigo é a capital, não é matar uns aos outros ali na arena. E o Haymitch conta tudo para ela, que todos os outros jogadores, o Finnick, a Megs, a Joanne, o BT, até a Wires, sabia desse plano e já tinham formado uma aliança. Só que quem não sabia era só o Peeta e a Katniss. E aí a Katniss, nessa hora, ela fica muito puta. Só que o que eu achei engraçado é que no livro ela até admite de que ela não é boa com planos. Então ela realmente admite de que
ela não tinha que saber mesmo, porque ela ia estragar. Ela não é boa em fazer planos. Ela descobre, né, que tudo era um plano pra tirar eles de lá com vida, em momento nenhum eles iam morrer, e eles estão indo pro Distrito 13, porque o Distrito 13 não acabou. O plano pra poder tirar eles da arena, ele foi feito desde que foi anunciado o massacre quaternário. Então eles tiveram muito tempo pra planejar isso, só que realmente os únicos desinformados ali eram a Katniss e o Peeta. E aí ela vai procurar o Peeta, ela vai perguntar onde ele tá, e ele não está ali. Ele foi pego pela capital junto com a Joanne, e a Katniss fica extremamente preocupada. Até falou assim, era melhor ele ter morrido, porque ele provavelmente vai ser torturado. Só que assim, né, eles vão perceber que ele não sabe nada. E isso é um grande trunfo pra ele, porque se ele realmente não sabe nada, eles vão desistir logo. Mas a Joanne tá ferrada, porque ela sabia de tudo. Ela fica meio ali em depressão, meio revoltada, e ela passa uns dias meio dopada de medicamento, analgésico e tal, porque ela não quer lembrar, né, aconteceu muita coisa. E aí, quando ela acorda, o Gale está ali. E aí ele vai explicar uma outra parte que ela não sabe. Quando ela foi pros jogos, muita coisa aconteceu. E o Distrito 12, ele acabou. Porque começaram a atacar o Distrito 12, a jogar bombas e várias outras coisas e destruíram tudo. Então ela já fica apavorada que ela perdeu a família toda, só que não. Conseguiram tirar a mãe e a irmã a tempo. E eles estão, pelo que eu entendi, nesse Distrito 13, né? Eles estão escondidos. E aí ela fala, tá, mas... E o que aconteceu, né, com o Distrito depois dessas bombas e tal? Aí ele fala, Katniss, o Distrito 12 não existe mais. E aí o livro acaba. Gente... É por isso que eu tive que assistir o filme. Eu precisava demais. Porque, né, eu não ia pegar o terceiro livro antes de resumir esse aqui, porque senão realmente a minha cabeça ia dar um nó. Já deu um nó, pelo que vocês puderam perceber aí, só lendo essa parte. Então imagina se eu tivesse já pegado o terceiro livro. E aí eu assisti o filme logo em seguida, e tem algumas coisas diferentes, óbvio, mas é pouca coisa. É nada que vá prejudicar o livro, e eu acho que, na verdade, o livro e o filme se complementam, porque o filme, ele mostra uma parte que não é mostrada aqui nos livros, que é a parte dos bastidores. A parte que a gente vê ali o idealizador dos jogos conversando com o Snow, que eles estão ali fazendo a parte das missões, das coisas que acontecem ali. Missões não, né? Dos desafios que acontecem na arena, a gente acompanha toda essa parte. E aí a gente vê realmente que no filme, né, que o plano do Snow, ele queria matar ela, e aí quem dá a ideia de matar ela de um jeito que a população não ia perceber que foi ele que fez de propósito, é o idealizador dos jogos. Fala, não, manda ela pra arena. E aí, lá ela vai morrer, eu tenho certeza que ela vai morrer. E aí eles estão sempre conversando sobre isso ao longo do filme, que é uma coisa que não é mostrada aqui. E aí eu gosto muito porque realmente eu acho que eles são um complemento ótimo. Ler o livro e assistir o filme é perfeito, porque a gente tem duas visões diferentes de cada coisa. E, gente, cara, eu acabei o livro e o filme, assim, em êxtase. Cara, que filme bom. O livro é maravilhoso, mas é muito satisfatório ver uma adaptação maravilhosa, muito bem feita. Eu gostei muito, e aí eu também pude entender algumas coisas, né, como eu falei pra vocês, sobre ali o final, porque fala o nome do cara aqui, e gente, eu realmente nem lembrava do nome, porque, como eu disse, eu tenho dificuldade em gravar nome. E aí quando eu vi no filme, eu falei, ah, era ele. E aí agora eu tô mega ansiosa pra pegar o terceiro, porque eu preciso saber como isso vai acabar. Provavelmente eu vou ler os outros dois livros extras, né, que é a Cantiga de Pássaros e Serpentes e o Amanhecer na Colheita. E aí eu vou ver se eu faço vlog pra vocês também. Mas eu tô muito ansiosa pra saber como tudo vai terminar nessa trilogia, porque, cara, tem muita coisa pra ser resolvida. Eu acho que tinha que ter uns 15 livros, porque eu quero mais. Vai acabar já. E como assim? Entendeu? Eu preciso de mais. Mas assim, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui, me fala o que você achou do livro, da trilogia. E fique aguardando aí que vai vir o vlog do terceiro livro também. Se você chegou nesse vídeo aqui e não assistiu o primeiro, o link tá na descrição pra assistir tudo certinho. Quando sair o terceiro também vou colocar aqui pra vocês. É isso, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Um beijo e até a próxima.